Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa apresentação. A gente criou essa apresentação justamente para tornar mais fácil a elaboração das propostas de vocês, né? Eu percebi que algumas pessoas estavam se queixando nas redes sociais de que não tinham uma proposta. Então, nosso objetivo é desmitificar isso e mostrar que isso não é difícil. Ter uma proposta, ter uma ideia de solução é uma questão de foco apenas. Então, com certeza, na sua cabeça está pairando essa pergunta aí. Como é que eu faço para participar se eu não tenho uma ideia? Pretendo mostrar com essa apresentação que é uma questão de foco apenas, né? Então, o seu ponto de partida não pode deixar de outro se não for ler primeiro o edital. Então, a primeira coisa que você deve fazer é baixar o edital no site do concurso inovação.ifba.edu.br/concurso ideia. Vocês sabem onde que é. Tendo atenção para que as inscrições se encerram dia 25 de março. Depois que isso for feito, com certeza o foco é ter atenção ao preenchimento do anexo 1 do edital, né? Então aí está um resumo do que você tem que colocar nesse anexo 1. São 4 itens: item 1, item 2, item 3, item 4. Vocês vão perceber que mais adiante a gente vai apresentar exemplos de preenchimento de cada um desses itens. A gente não vai ler o que está no slide. Então, se você quiser aproveitar o exemplo que a gente está dando, você pausa a apresentação e dá uma lida ali, né? Depois dentro do preenchimento do anexo 1, com certeza o seu maior foco, e esse aqui é o grande problema que as pessoas estão tendo, que elas estão querendo ter uma ideia de tecnologia. Eu não tenho nenhuma ideia, né? Não é necessário ter uma ideia primeiro de tecnologia, e sim observar um problema. O foco é diferente. Se eu tento ter uma ideia, eu não necessariamente tenho ideias. Mas se eu caminho na rua, eu observo um bocado de problemas. Necessidades da minha casa, necessidades da minha rua, necessidades da minha cidade, há problemas por todos os cantos, tá bom? Então, por que isso é muito importante? Partir de um problema relevante. Por quê? Porque o nosso objetivo não é pegar a sua proposta e engavetar. Se você quiser, nós temos todo o interesse em te apoiar para que essa proposta vá para o mercado, né? E nisso aí há uma estrada entre você ter uma ideia, desenvolver uma solução, fabricar essa solução, lançar no mercado e o mercado querer e comprar isso, é uma estrada, não é um negócio que vai rapidinho. Então eu tenho que começar bem. Então a gente não quer engavetar, a gente quer que vá para o mercado. E se você parte de um problema que é de alguém, que representa a dor de alguém, você tem grandes chances de emplacar no mercado. Esse é o nosso objetivo. Por isso que você tem que começar por um problema, de preferência, um problema relevante, que venha acompanhado de uma dor intensa, né? Então eu chamo a atenção para que você não inverta a ordem. Muitas vezes a gente é tentado nas nossas pesquisas, aqui dentro, a gente primeiro tem uma ideia de uma tecnologia, de uma solução, mas a gente não faz a mínima ideia se essa solução serve ou se o mercado quer essa solução que eu apontei. Então não inverta a ordem. Não arrume um problema para a sua solução, para a sua ideia de solução. Faça o contrário. Primeiro observe o problema e daí proponha uma solução para ele. Adiante você vai ver que isso não é uma questão tão complicada assim, né? Então, observe que há uma diferença entre você ter uma dorzinha que está lhe incomodando ali. Muita gente convive a vida inteira com uma dorzinha, né?
uma dorzinha nas costas, uma dorzinha no joelho, mas ninguém consegue conviver com uma dor intensa, uma dor de dente forte, uma dor de cabeça forte, quebrou um osso, sem tomar uma ação imediata para resolver. Então, se a dor é intensa, as pessoas se movem para resolver esta dor intensa, né? E isso é um problema relevante. É claro que você pode apresentar um problema menor. Não há problema nenhum de você apresentar um problema menor. Mas, se você apresenta um problema relevante, as suas chances de sucesso no futuro são muito maiores, né? Então, a gente não está dizendo que você que você precisa apresentar um problema relevante. Mas se esse problema for relevante, se esse problema vier acompanhado de uma dor intensa, de muita gente principalmente, você acertou na mosca, tá? Então, essa dor aguda é o que a gente está chamando de problema relevante. Um problema relevante, o dono desse problema ou os donos desse problema têm que resolver esse problema relevante, né? É diferente da dorzinha, né? E é por isso que a gente inova começando por um problema relevante. Porque esse problema relevante tem dono. E se eu começo por um problema relevante e depois eu apresento uma solução para esse problema relevante, aí sim as pessoas querem essa solução, porque resolve o problema delas e esse problema tem dono. Então eu já começo com um mercado potencial. Destaco novamente, não invertam a ordem. Poder você pode, mas não aconselhamos que você inverta a ordem. Muito bem. Alguns podem pensar assim, poxa professor, mas eu tenho muito pouco tempo, não vai dar tempo de eu desenvolver essa solução, né? Não é isso que a gente está falando, a gente vai apresentar uma ideia de solução, não vamos detalhar essa solução. A partir do slide seguinte, isso vai ficar bem claro, vocês vão ver que basta mencionar uma ideia de solução, mas o foco principal, volto a insistir, é o problema, né? Então, não é uma solução completa. A gente vai ver, como eu falei, a partir do slide seguinte, que não é apenas uma ideia de solução. Então, primeiro, resumindo, o nosso foco, resumidamente, para eu participar do concurso, basta que eu capriche na escolha de um bom problema e daí depois apresente uma boa ideia de solução. Assim, eu já estou com uma boa proposta e tenho condições de disputar o prêmio máximo. Bem, então a partir de aqui a gente vai começar a dar, através de um exemplo, mostrar a vocês que é muito simples o preenchimento desse nosso formulário de submissão de propostas, que é o anexo 1 do edital, tá? Como eu disse, o nosso foco principal deve ser o bom preenchimento do anexo 1 do edital. É através dele que eu estou participando, né? Então, como é que a gente vai fazer? Que exemplo que a gente vai tomar? Primeira questão, vamos partir, claro, eu vou explicar aqui qual é o problema que eu estou analisando neste exemplo. O problema é que, à medida que o asfalto vai sendo recapeado em todas, na maior parte das cidades, o nível da rua vai subindo, mas as tampas de bueiro vão ficando no lugar onde elas estavam. Então isso vai gerando um buraco, uma depressão. E quando os carros passam e caem nesse buraco, as rodas empenam. E o carro não pode ter a sua direção alinhada até que se resolva esse problema. Então, muita gente que não alinha a direção nunca descobre que as suas rodas estão empenadas. E quando elas começarem a descobrir que elas estão empenando nas tampas de bueiro, na depressão causada
pelo recapeamento que deixa a tampa de bueiro mais baixa, isso vai ser um problema para a prefeitura. Então é claro que o problema pertence tanto aos proprietários de automóvel, mas também às prefeituras, que podem ter virtualmente ou potencialmente, à medida que as pessoas tomarem consciência, vão ter problemas na justiça com a petição aí de indenizações porque foi causado um dano material aos bens dessas pessoas. Então isso é um problema bastante relevante, né? Então isso seria o item 1. Eu estou preenchendo aí, tem as palavras exatas que eu estou propondo, né? Uma ideia de preenchimento. Então, se vocês quiserem examinar com mais calma o que está escrito, devem pausar a apresentação e ler para entender bem como é que está sendo feito isso. Eu estou só dando luzes, esclarecendo pontos que eu acho que são relevantes no preenchimento do anexo 1. Então aqui está, eu acho que vale a pena esclarecer um pouco esses termos que aparecem aí no item 2 do anexo 1, que são as viabilidades mercadológica, técnica, econômica e o impacto social. Então, para tentar ajudar vocês, ali depois do parênteses tem um exemplo de preenchimento para justificar a viabilidade mercadológica, para justificar a viabilidade técnica, para justificar a viabilidade econômica e o impacto social. E entre parênteses eu dou um resumo do que significa cada um. O que é a viabilidade mercadológica? Representa o desejo ou não do mercado por aquela tecnologia. O mercado quer isso ou não quer, né? Viabilidade técnica. Eu tenho tecnologia suficiente, está ao meu alcance essa tecnologia para fabricar esse assunto. Viabilidade econômica. Isso que eu estou criando tem capacidade de gerar lucro? Impacto social. Esse negócio aqui tem capacidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas? Então, basicamente, é isso aí, o item 2, né? O item 3, aí também tem uma proposta, um exemplo de preenchimento do item 3. Vocês podem depois também examinar com mais calma, se quiserem, pausando a apresentação. E, finalmente, o item 4, que eu acho que vale a pena também falar um pouco sobre esse grau de ineditismo. Ninguém precisa apresentar uma coisa totalmente inédita, radicalmente inédita. Não é essa a proposta. Basicamente, o que precisa ser feito? Primeiro, uma pesquisa e depois a apresentação de uma solução que contenha um diferencial. Então, eu apresento uma pesquisa para mostrar que a minha solução contém um diferencial ou que a minha solução é inédita, ou que o meu problema é inédito. Observe que eu não preciso, apesar desse exemplo de preenchimento aí, apontar um certo ineditismo, porque eu fiz só uma pesquisa no Google, restrita, não precisa fazer uma pesquisa profunda. Basta pesquisar no Google e olhar direitinho lá todas as páginas que aparecem para me certificar de que ninguém criou nada igual ou parecido, né? E mesmo que tenha criado parecido, não me impede de participar. O que eu tenho que ter é uma solução com diferencial. Eu posso estar estudando um problema corriqueiro, um problema comum, que muita gente estuda soluções para este problema, mas a minha solução tem que conter um diferencial. E esse diferencial pode ser uma expectativa de melhor qualidade, ou um menor tempo, ou um menor custo, ou uma melhor eficiência global de um eventual processo que eu estou propondo na minha solução. O que eu não posso é copiar a solução de outro. Isso vai me desclassificar com certeza, né? Bem, então chegamos aqui ao final e o que a gente quer é parabenizar você, se você chegou aqui, pelo seu interesse basicamente em melhorar a sua formação. O caminho, sem dúvida nenhuma, é esse: aprender fazendo, testando, errando e aprovando, né? Então, nesse sentido, nós lhe desejamos um feliz começo nessa caminhada. Queremos dizer que vai valer a pena você se embrenhar por essa caminhada da inovação
e queremos finalmente, então, lhe desejar uma boa sorte no concurso. Não deixem de participar, porque vai valer muito a pena.